Hey, welcome to our first part. So let's get on it. Vamos então avançar aqui. Here we are on the module 1. Como eu disse, então começaremos os conceitos e diferenças entre os idiomas. Legal. Quando eu falo de conceitos ou diferenças entre os idiomas, nós partiremos aqui primeiro de nouns, depois pronouns and verbs. Please repeat. Repete comigo. Sempre que eu falar repeat, repete aí na sua casa, ok? Repeat. Nouns, pronouns, verbs. Vamos entender o que são nouns. Então, noun é substantivo. Então, aqui, ó, aqui. Acompanha comigo a leitura aqui, por favor. Então, nouns, substantivos. Pronouns, pronomes. E verbs, verbos. Repeat. Nouns, pronouns e verbs. Avançando, o que é um substantivo? Substantivo é o nome de algo. Por exemplo, mug. Pay attention here. Look at me. Olhe para mim. Mug. Uma caneca. Mug. Very good. I love drinking coffee. And you? Do you like drinking coffee? Coffee, café, também é o nome de uma coisa, é um substantivo. O segundo exemplo, ali embaixo, repeat, bottle. Repeat, bottle. Oh. Bottle. And you? Do you have a bottle? Você tem uma garrafa? Do you have a bottle? So that's a bottle, all right? We have computer, computador, or boy. Repeat, boy. Girl, woman, man e mother. Então perceba que todas essas palavras se referem a algo. Vamos ler juntos o conceito, a definição de substantivos, pronomes e verbos, ok? Deixa eu só... Ok, I think now is better. Ok, can see my hands? Very good. Então vamos ler. Nouns are one of the four major word classes, along with verbs, adjectives, and adverbs. Nouns are the largest word class. A noun refers to a person, animal, or thing. E aí, conseguiu entender? Foi tranquilo? Did you understand in English? Or no? Vamos traduzir agora. Substantivos são uma das 4 maiores classes de palavras, junto com verbos, adjetivos e advérbios. Ah, teacher, mas aqui na tela tem pronouns. E ali diz que as 4 maiores classes são nouns, verbs, adjectives and adverbs. Onde estão os pronouns? Calma. Aqui está dizendo que as maiores classes. Existem muito mais substantivos, verbos, adjetivos e advérbios do que pronomes. Tudo bem? Então aqui estamos falando de número de palavras. Continuando na tradução. Nouns are the largest word class. Os substantivos são a classe de palavras, compõem a classe de palavras maior, a mais larga, a mais ampla entre todas. Um substantivo se refere a uma pessoa, animal ou uma coisa. Então, de forma bem fácil, bem geral, um substantivo é o nome de alguma coisa. Tudo bem? Vamos agora aos pronouns. Repeat. Pronouns. Yes, very good. We use pronouns in place of nouns and noun phrases. There are different types of pronouns, such as personal pronouns, I, you, we, etc. And possessive pronouns, mine, yours, ours, etc. E aí, conseguiu entender o que está dizendo aqui? Vamos traduzir? Pronomes. Nós usamos pronomes no lugar de substantivos e frases substantivas, ou frases de substantivo. Existem aqui o there mais to be, né? Mais para frente eu dou exemplo, explico. Existem diferentes tipos de pronomes, como pronomes de pessoa ou pronomes de sujeito, pronomes pessoais, por exemplo, eu, você, nós, etc. E pronomes possessivos como meu, seu ou seus,
nossos, nossas, nosso ou nossa, etc. Vamos ver aqui a nossa lousa. A nossa lousa, né? Então, exemplo. Petrus é brasileiro. Ele é professor. Em inglês é Petrus is Brazilian. He is a teacher. Olha que interessante. Petrus, meu nome. Petrus é brasileiro. A palavra ele substituiu o nome Petrus. Então, pronome é uma palavra que substitui nomes. Na maioria dos casos, nome de coisas, ou seja, um substantivo, o nome de uma pessoa ou de um animal, mas também nomes próprios. Olha que interessante. Petrus is Brazilian. He is a teacher. Repeat, please. Petrus is Brazilian. He is a teacher. Vamos para mais um exemplo. Minha mãe é legal. Ela, deixa eu ver, ela é alegre ou feliz. Ela é feliz. Perceba, minha mãe. Minha mãe é uma frase de substantivo, porque não é somente uma palavra. É um conjunto de palavras que se refere a um ser. Então, minha mãe, o nome desse ser, mãe. O nome, a palavra que se refere a esse ser, né? Ela é uma palavra que substitui esses nomes, com essas palavras. Então, um pronome. Então, de novo, o que é um pronome? Pronome é uma palavra que substitui um nome, ou substitui outras palavras, para que não fique repetitivo. Vamos ver em inglês. My mother is, pode falar cool or nice. Geralmente em inglês, para falar legal, eu falo cool. Repeat. Cool ou nice. Ela é, she is happy. Repeat. She is happy. Vamos repetir então as frases em inglês. Let's go. Repeat. Petrus is Brazilian. He is a teacher. Agora, repeat, please. My mother is cool. Nice. She is happy. Aproveito aqui uma dica de pronúncia, tá? Sempre em inglês que eu tiver uma palavra com duas letras iguais, eu preciso ter uma certa atenção, porque na maioria dos casos eu terei um som esticado. Olha ali, não é cool, é cool. Uma outra palavra famosa é good. Repeat. Good. Good. Então vamos repetir aqui, ó. Good. É bom. Com apenas uma letra O. God. Repeat. God. Então posso falar God is good. Repeat. God is good. Repeat. God is good. Temos aí um exemplo claro. Alright? Let's talk now about verbs. Vamos falar de verbos. Então, apagando a lousa, vamos falar de verbos. Ok. Verbs are one of the four major word classes, along with nouns, adjectives, and adverbs. A verb refers to an action, event, or state. Wow! Do you understand? Entende aí? Vamos traduzir. Verbos são uma das quatro maiores classes de palavras, junto com substantivos, adjetivos e advérbios. Um verbo se refere a uma ação, a um evento ou a um estado. Olha que interessante. Isso aí eu acho que você já deve ter visto na escola. É que um verbo é verbo é ação. Então, yes, verb is action, right? Por exemplo, temos várias formas de representarmos os verbos, né? E aí, ao longo do curso eu vou explicando detalhes, mas só para a gente se situar, eu tenho, por exemplo, uma forma mais básica, que é infinitivo. Então, por exemplo, dançar é o verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Aí você, se não souber, eu acho que vale a pena anotar, porque é um tipo de coisa que aparece muito. O verbo no infinitivo é um verbo que não está conjugado. Ele não está sendo aplicado à realidade. Então, o verbo não está conjugado.
não está sendo aplicado à realidade. Primeira coisa é essa. Quando eu conjugo um verbo, quando eu aplico o verbo na realidade, eu tiro o verbo do infinito, daí a ideia de infinitivo, infinito, eu tiro o verbo do infinito, a ação dançar, e coloco na realidade de alguém. Por exemplo, eu danço. Ao dizer eu danço, é a mesma coisa dizer eu executo a ação de dançar. Entendeu? Olha que legal. Então, eu executo a ação de dançar. Então, eu danço, tu danças, nós dançamos. Né? Em inglês, existem muitas conjugações? Não. Basicamente, em inglês, você tem o verbo no infinitivo. Geralmente, o verbo no infinitivo é precedido pela preposição to. Tá? Então, vocês verão que em dicionários de inglês e português, há essa preposição to antes dos verbos, tá bom? E aí, apareceu o verbo e antes tem a preposição to, a tradução é no infinitivo. Então, to dance, eu traduzo dançar. Eu danço, I dance. Você ou vocês dançam, you dance. Nós teremos uma aula de pronomes mais à frente. Eu vou explicar direitinho a tradução, conceitos dos pronomes, por que you é você e vocês, como é que eu trato, ok? Essa ideia de conjugação verbal, etc. Ok? Deixa eu só fechar a janela, está ventando muito aqui. Está bem difícil hoje. Muito vento, mas vamos lá. Então, you dance, ok? Estamos aqui no inverno brasileiro. Então, you dance, então, I dance, you dance, we dance, they dance. Se for uma frase afirmativa no presente, no dia a dia, he dances, ok? Temos she dances, it dances, and etc. Mas aí eu falarei quando for mais apropriado, ok? That is the point. Esse é o ponto, ok? E desculpe mais uma vez pelo barulho do vento, tá bem complicado hoje aqui, ok? Just a second. All right. I think now the wind solved. Acho que agora o vento está resolvido. Bom, tudo bem até aqui nesses primeiros 3 pontos. Nouns, pronouns and verbs. Repeat. Nouns, pronouns, verbs. Very good. Então, nouns, substantivos, referem-se a coisas ou ao nome das coisas. Pronouns, pronomes, palavras que substituem nomes, seja nome de coisa ou nome próprio, né? E verbs, verbos, ação. E aí, à medida que formos avançando no material, eu darei muitos exemplos de todas essas palavras e muitas outras, ficará mais fácil, ok? Subject, um sujeito. O que é um sujeito? Vamos lá. Repeat. Subject. Repeat. Subject. Yes, subject é sujeito. Vamos ler a definição? A subject is one of the 5 major elements of clause structure. The other 4 are verb, object, complement, and adjunct. Subjects are essential in declarative, negative, and interrogative clauses. Do you understand? Você entende? Vamos traduzir. Um sujeito é um dos 5 grandes elementos de uma estrutura de frase. A palavra clause significa, entre outras coisas, frase. Né? The other 4 are. Os outros 4 elementos que normalmente compõem uma frase são verbo, que nós vimos, objeto, veremos o que é um objeto, complemento e adjunto. Adjunto pode ser um adjetivo ou um advérbio. Tá? Então, só de curiosidade, adjetivo tem a ideia de adjunto ao substantivo. Advérbio, adjunto ao verbo. Tá? A palavra adjunto tem uma origem, se eu não me engano, latina, que é adjuntus. Adjuntus, que significa junto a. Me corrijam se eu estiver errado. Adjuntus. Né? Se não for latina, é grega. Vale a pena pesquisar. Creio que seja latina. Adjuntus. Tanto que a língua latina tem essa curiosidade. Qual é a curiosidade dos idiomas com origem latina? É que o latim, aquele latim antigo da Roma mesmo, da Roma antiga, já tinha uma estrutura gramatical.
E por ter essa estrutura gramatical, os idiomas que de lá vêm, como português, italiano, espanhol, já têm uma estrutura gramatical também diferente do próprio inglês. Vocês verão mais à frente que a base linguística do inglês é evoluída de uma forma muito diferente. Digamos que o inglês se evoluiu pensando em como gerar vocabulário para as diferentes situações, enquanto que o português, por exemplo, evoluiu a partir de regras e estruturas e os vocabulários foram se encaixando de uma forma mais fácil, principalmente a partir dos padrões linguísticos já existentes a partir desse latim, né? Um exemplo é o próprio alfabeto. O alfabeto para o português é muito importante. Falaremos mais do alfabeto à frente. Já para o inglês, o alfabeto não é tão importante. O alfabeto em inglês é usado só para soletrar. Olha lá. Mas veremos isso. Teremos uma aula só de alfabeto e é bem legal essa aula, hein? Então, voltando aqui no conceito de sujeito. Então, é um dos grandes 5 elementos. Vamos ver aqui, ó, um exemplo. Sujeito, então, é a pessoa da frase, quem executa a ação. O objeto, se vocês quiserem já anotar, um objeto, na gramática, não é uma coisa, tá? Você chama de objeto direto. Que ou quem é o objeto direto? Pessoa que é alvo, objetivo de uma ação. Ação essa executada, né, pelo sujeito. Então, olha que interessante. Lembra, para quem já fez faculdade, é mais fácil, porque geralmente no final tem um TCC. E o professor do TCC diz assim, qual é o objeto de estudos? Qual é o objeto de análise? Daí a palavra objeto como sinônimo de objetivo, né, de alvo. Então, um exemplo. Na frase, Petrus ensina os alunos. Petrus executa a ação de ensinar, Petrus, sujeito, ensinar, o verbo, os alunos, objeto. Por quê? Quem é que é alvo da ação de ensinar? Quem é que recebe o ensino? São os alunos. Então, o objeto de ensino são os alunos. O objetivo de ensino são os alunos. Vamos ver essa frase em inglês. Petrus teaches the students. Repeat, please. Opa, perdão, apertei aqui um botãozinho. Agora sim. Good. Perdão. Repeat. Petrus teaches the students. Petrus ensina os alunos. Repeat. Petrus teaches the student. Petrus ensina o verbo teach, que é ensinar. Ah, teacher, por que tem esse ES? Calma, lá na frente, quando formos estudar o presente simples, eu explico isso aí, ok? Continuando então no nosso material, vamos lá. Então, the subject acts as the doer or agent of an action. Subjects are typically noun phrases. Example given. A noun or pronoun and any dependent words before or after it. Vamos entender. O sujeito age como o doer, vem do verbo do, que é fazer. Doer é quem faz. Ou agente de uma ação. Sujeitos são tipicamente frases de substantivo. Por exemplo, um substantivo ou um pronome e quaisquer outras palavras dependentes antes ou depois disso. Parece confuso, não parece? Vamos ver os exemplos, eu te garanto que ficará fácil. Olha aqui comigo. Ó. Repeat. The teacher told the class to sit down. Repeat. The teacher told the class to sit down. O professor disse para a turma, disse para a aula, para a classe, sentar. Então a palavra class, aula de inglês, English class, turma, grupo de alunos. The teacher told the class to sit down. O professor disse aos alunos para se sentarem. The teacher told the class to sit down. Temos então o professor como agente, executando a ação. Então ele executou a ação de dizer, de contar. Então ele disse aos alunos para se sentarem. Então essas palavras dependem, né,
desse sujeito. No caso aqui, teacher é um substantivo. Então, o professor. Percebe então que o sujeito dessa frase está sendo representado por um substantivo. No caso aqui, o professor. Mas existem frases em que o sujeito tem um nome próprio. Por exemplo, Petrus ensina aos alunos. Maria cozinha o frango, né? Enfim. João arruma a casa, etc. Então, às vezes, haverá um nome próprio. Vamos para uma pergunta. Repeat. Doesn't he eat meat? Repeat. Doesn't he eat meat? Doesn't he eat meat? Ele não come carne? Temos o he, que é um pronome. Lembra que eu falei que um pronome é uma palavra que substitui um nome? Ele substitui o nome de alguém. Eu posso trocar, por exemplo, he por João, ou por Roberto, né? Por qualquer pessoa que equivalha a ele. Então, ao falar doesn't he, eu posso dizer doesn't João, doesn't Roberto, doesn't Petrus eat meat? Yes, Petrus eats meat. Petrus come carne. And you? Do you eat meat? Você come carne? Do you eat meat or you are a vegetarian? Or you are a vegetarian? Um vegetariano, uma vegetariana? Or a vegan? Um vegano, uma vegana? Fantastic, right? Última frase, último exemplo aqui, temos Spring is like a breath of fresh air after a winter indoors. Uau, que frase poética. Repeat. Spring is like a breath of fresh air after a winter indoors. Primavera é como um fôlego, ou fôlego, né? Um ar de ar, um fôlego, um sopro de ar fresco, depois de um inverno interno, ou seja, depois de um inverno dentro, do lado de dentro, indoor, dentro das portas, ou seja, dentro, interno, ok? Então, primavera é como um sopro de ar fresco, um fôlego de ar fresco, depois de um inverno interno. Temos aqui a primavera, mais uma vez, um substantivo, como sujeito da frase. Por quê? A primavera é. Em outras palavras, a primavera executa a ação de ser como um fôlego. Olha que interessante. Ficou claro, então, o que é um sujeito? O sujeito é quem executa a ação é um verbo. Objeto é aquela pessoa que é alvo, objetivo da ação. Igual nós vimos na frase ali, Petrus teaches the students. E até o momento é isso. Se tiver alguma dúvida, lembrem-se, mandem e-mails, ok? Entrem em contato comigo. Para quem já é meu aluno, tem meu WhatsApp, pode ficar à vontade, nas redes sociais também, ok? Eu estou aqui à sua total disposição, alright? Vamos ver aqui um pouco mais. Bom, eu vou começar o tema de objeto, e aí depois tem alguns exemplos de pronomes, então eu vou encerrar essa primeira parte de conceitos aqui em objetos. E aí no próximo vídeo eu dou sequência com os pronomes e depois outras diferenças da base. Vamos ao objeto. An object is one of the 5 major elements of clause structure. The other 4 are subject, verb, adjunct, and complement. Repeat, please. Repeat. An object. Um objeto. Vamos traduzir. Um objeto é um dos 5 maiores elementos de uma estrutura de frase. Os outros 4 são sujeito, verbo, adjunto, que pode ser adjetivo ou advérbio, e complemento. Complemento, vamos lembrar da aula de português, ali no ensino fundamental? Complemento é o que, de uma certa forma, completa a frase. Eu gosto de comer salada. Eu gosto de comer salada verde. Eu gosto de comer salada de alface e tomate. Então, toda hora que eu coloco mais informações, eu coloco mais elementos e, consequentemente, eu complemento a minha ideia. Então, eu complemento a frase. Segundo ponto. Objects are
typically noun phrases. A noun or pronoun and any dependent words before or after it. Objects normally follow the verb in a clause. Vamos traduzir. Objetos são tipicamente frases substantivas. Um substantivo ou pronome, porque existe o pronome e objeto, tá? Lembra que um pronome é uma palavra que substitui um nome. Igual nós vimos agora há pouco, existem várias classes de pronomes, digamos assim. Então tem pronome pessoal, pronome possessivo, pronome de objeto, pronome reflexivo, aí tem bastante coisa. E N e quaisquer palavras dependentes antes ou depois disso. Objetos normalmente seguem o verbo em uma frase. Então tem o verbo, depois o objeto. Vamos ver os exemplos. Ó. Repeat. Everyone likes her. Repeat. Everyone likes her. Very good. Parabéns. Eu tenho certeza que o seu repetir ficou muito bom. Mais uma vez. Everyone likes her. Muito bem. Everyone, todo mundo, likes, gosta, her. Her é um pronome objeto de ela. Então todo mundo gosta dela. Não precisa se preocupar nesse momento. Daqui a pouco no próximo vídeo a gente entra em pronomes, aí eu explico com mais detalhes, ok? Então, repeat. Everyone likes her. Todo mundo gosta dela. Todo mundo executa a ação de gostar e ela, objetivo do gostar. Próxima frase. She knows everyone. Repeat. She knows everyone. Ela gosta de todo mundo. Agora inverteu. Não é ela que é objeto do gostar. Agora ela é sujeito. Olha que legal, hein? Ela executa a ação de know, saber, conhecer todo mundo. Então, na primeira frase, everyone era sujeito. Na segunda frase, everyone é objeto. Na primeira frase, ela era objeto. Na segunda frase, ela é sujeito. Ok? Repeat. They didn't take their mountain bikes with them. Repeat. They didn't take their mountain bikes with them. Traduzindo, eles não levaram as bicicletas para a montanha com eles. Então, they didn't take their mountain bikes. Eles não executaram a ação de levar their mountain bikes, as bicicletas para a montanha deles. Provavelmente uma bicicleta adaptada para trilhas, né, em montanhas. Ou pedras, etc. With them. Com eles. Então, eles não fizeram alguma coisa com eles. Olha que interessante. Temos eles como objeto. Them, eles ou elas, é o objeto, são as pessoas que são alvo dessa ação. They, eles ou elas, sujeito. Lembrando, no próximo vídeo discutiremos um pouco sobre pronomes. Eu darei mais detalhes, ok? Mas vai se acostumando com a ideia de que um objeto é aquele, aquela, aqueles, aquelas que são alvo, objetivo da ação, ok? Próxima frase. Have you seen the car keys? Repeat, please. Have you seen the car keys? Very good. Have you seen the car keys? Vocês viram as chaves do carro? Então, vocês executaram a ação de ver, e aí o objeto, as chaves do carro. Have you seen the car keys? Very good. Próximo. Repeat. Yes, I had them earlier. Repeat. I had them earlier. Sim, eu as tive mais cedo. Ah, ok. Como assim eu as tive? Eu tive elas, as chaves, mais cedo. É que em bom português a gente não diz eu peguei elas, eu tive elas. O certo é eu as peguei mais cedo, eu as tive mais cedo, ok? Então, earlier, mais cedo. Se você é beginner in English, lembra, vá anotando as palavras, cria uma parte no caderno aí para vocabulário.
Qualquer dúvida, anota a dúvida, me manda um e-mail, uma mensagem, que eu estou aqui para ajudar, ok? Repeat. Yes, I had them earlier. Very good. Vamos aqui a uma definição. There are direct objects and indirect objects. Existem objetos diretos e indiretos. A direct object, in bold, um objeto direto. Sempre que aparecer in bold no nosso material, in bold significa negrito, tá bom? Negrito. Tá aqui, ó, in bold. Então, um objeto direto é a coisa ou pessoa que é afetada, that is affected by the action of the verb. Então, é a pessoa ou coisa que é afetada pela ação do verbo. An indirect object, é o que está underlined, que está sublinhado, is usually a person or animal. É geralmente, usualmente, uma pessoa ou às vezes um animal who receives a direct object, que recebe um objeto direto. Então, às vezes, vocês terão dois objetos na frase, um direto e outro objeto. Então, de forma geral, o objeto direto é aquele que é afetado pela ação diretamente. E o objeto indireto é aquele que recebe alguma coisa, né? Por exemplo, repeat. They gave her a present when she left. Repeat. They gave her a present when she left. They gave her a present when she left. Very good. Muito bom. Traduzindo. Eles deram a ela um presente quando ela saiu. Então, eles deram a ela. Ela, um objeto, nesse caso, indireto. E o presente, um objeto direto. O que foi, de fato, afetado pelo verbo dar. Então, o que é que deram? Deram o presente. Second phrase. Segunda frase. Repeat. Can you get me some butter? Repeat. Can you get me some butter? Can you get me some butter? Can you get me some butter? Very good. Can you get me some butter? Você pode pegar um pouco de manteiga, alguma manteiga, para a palavra butter, manteiga. Percebam que eu estou preferindo a pronúncia voltada ao inglês americano, para quem já tem alguma experiência, por questões pedagógicas. Como moramos no Brasil, é muito mais comum a nós a cultura americana. Então é comum que venhamos a ouvir músicas de origem americana ou filmes Hollywood de origem americana. Por isso que eu prefiro, na maioria das aulas, usar, né, o som, o tipo de leitura americana. Hoje em dia, esse tipo de diferença não causa tanto impacto na sua vida prática, porque o mundo é muito mais globalizado. Antigamente era mais importante ter uma pronúncia mais britânica do que talvez americana e etc. Né? Um tempo atrás até existia essa questão de o inglês britânico é melhor, é mais sofisticado, mais bonito, etc, etc. Existem alguns certificados internacionais de conhecimento do inglês que são vitalícios e por conta da trajetória do idioma inglês, né, são britânicos. Hoje em dia existem vários outros que têm um valor universal também, que são periódicos, que podem, né, ter uma origem mais americana, como IELTS, TOEIC, próprio TOEFL, etc. Enfim, o importante é conseguirmos entender e nos fazer entendidos. Né? Existe, obviamente, um padrão de pronúncia, não posso falar qualquer coisa e esperar que esteja certo, né? Mas é interessante lembrar que, devido à globalização, existe sim um conjunto de sotaques, pronúncia e entonações. Ok? Por que eu falo isso? Porque, de repente, você pode ouvir butter, ou butter, que é uma espécie de fala butter, mais britânica, etc, etc. Mas, enfim, só uma pincelada. No nosso bloco de aulas, teremos uma parte, sim, para verificarmos diferenças práticas entre vocabulário e estrutura do inglês britânico versus americano. Ok? Provavelmente não agora no básico, mas lá no intermediário com certeza. Alright?
Então é isso, people. Fechamos aqui então, alright? Fechamos aqui então essa parte da nossa aula, alright? I come back on the next video. Volto então no próximo vídeo, alright? And I really wish that you keep studying. Espero que continue estudando. Qualquer dúvida, dificuldade, aqui. Yeah, get in touch with me. Entrem em contato comigo, alright? Thank you and see you on the next video. Bye.